TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, começando mais um programa Fala Doutor, e hoje eu estou recebendo aqui o profissional de educação física, Thiago Martins. Thiago, muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí pelo Fala um convite. pouco pro pessoal de casa aí sobre a sua história, conta um pouco de você. Luiz, eu fiz educação física na UFRJ porque sempre gostei de atividade física, sempre gostei de esporte, sempre pratiquei todos os esportes e fiz lá no Fundão e sempre trabalhei aqui em Petrópolis, sempre muito com natação, mas trabalhei nas principais academias aqui de Petrópolis com musculação, com natação, hidroginástica, step, jump, a gente faz de tudo um pouquinho, né? E estou aí até hoje, já são 26 anos lá desde estagiário, já são 26 anos dentro da piscina lá que eu trabalho. Isso já contando com estagiário, 26 anos. Isso, 26 anos que eu desde o estágio dentro daquela piscina lá, 26 anos. Dentre das modalidades que você trabalha, qual aquela que você se sente mais apaixonado? Tem sempre uma que a gente gosta mais. Né? Cara, a natação é o carro-chefe, assim, é onde eu me identifico mais, onde eu tenho mais conhecimento, onde eu consigo curtir mais aquele dia a dia. Apesar de também tentar me virar bem nas outras áreas, a natação, não só hoje, mas, como eu falei, há 26 anos que eu tô dentro da piscina. Maneiro. Então maneiro. É gratificante ver o pessoal tá lá com a gente. E a natação, eu acho que é o carro-chefe, vamos dizer assim. Eu sempre falo para os pacientes que eu atendo, né, que a atividade física não tem idade. E eu acredito também que na natação engloba junto nesse limite, né, que não haver limite de idade. Você atende todo tipo de público na academia? A natação, ela é justamente isso, a atividade física não tem idade. A natação é o principal exemplo dessa frase, né? Porque a gente já nasce, né? A gente sai da água. Da placenta com água, né? Verdade. Então, a partir de 6 meses, normalmente já é indicado, já é autorizado pelos médicos a prática da natação. Pô, a gente tem um aluno lá com 101 anos. Muito que bom. nada 3 vezes por semana. Então, acho que a natação é o principal exemplo dessa frase de que a atividade física não tem idade, né? Eu recebo, às vezes, pessoas assim, que já estão com 25, 30 anos e falam assim, eu tinha asma na infância, né? Tinha bronquite. E o médico, quando me atendeu, quando eu era pediatra, ele falou, você vai procurar natação. Tem muito paciente nessa faixa etária que começou com isso e hoje, né, persiste fazendo a natação e houve melhora do quadro respiratório. Bom, Aloysio, eu sou um deles, né? Maneiro. Eu sou um deles. O saudoso, aquele pediatra que tinha aqui em Petrópolis, esqueci o nome dele. Falei, é muito, hein? Não, o antigo que tinha aí. Coutinho? Não, Coutinho não, o Aleixo. Sim, o Aleixo. Aleixo, o doutor Claro. Aleixo. Eu me lembro exatamente, eu com 8, 9 anos, e asma, bronquite, e ele escrevendo na receita lá, toma esse remédio, número 4, natação. E aí fui eu lá pro Petropolitano, na época, fazer natação na água fria, não existia em Petrópolis ainda Água aquecida, não existia em Petrópolis. E aí foi onde eu comecei a natação, já sabia nadar alguma coisa, mas onde comecei. E eu sou um desses casos de que realmente, cara, alergia à poeira, mudança de tempo, isso tudo mexia com a questão respiratória. E a natação, hoje em dia, eu posso pintar meu quarto, dormir dentro, poeira. Problema respiratório não tem mais? Não tenho mais, graças à natação, que foi desde 7, 8 anos que eu sempre pratiquei. E é um dos exercícios que a gente sempre ouve falar, né, e orientar, que é um dos mais completos, né? Em termos de, até para quem quer desenvolver crescimento, para termos de melhora da capacidade respiratória, né? Você consegue
movimentar todo o corpo, né? Então, os principais grupamentos musculares são utilizados na prática da natação e ela tem essa maleabilidade de qualquer um poder praticar. Então, lesionado, sem lesão, ela tem um baixo impacto, então é recomendado para ter atletas que na recuperação de lesões. Então ela tem essa característica de poder ser utilizada para 99% da população, né? E muita gente fala, né, que não conhece da questão da natação, que fala assim, natação não sua, tô dentro da água, mas quando sai suando. Não, a intensidade é muito alta, né? Eu costumo falar com os alunos da academia que é assim, quem sabe nadar consegue ajustar bem a intensidade e talvez tem uns antigos que praticam a natação que falam, não, eu vim só para alongar, só para relaxar, e realmente, quem sabe nadar consegue realmente nadar ali, fica ali nadando 1 hora e sai sem se cansar. Mas agora, para quem está aprendendo e para quem está treinando, você consegue sim gerar intensidades muito altas de treino e aí consegue gerar os resultados das intensidades e consegue quase que suar dentro d'água, né? Eu acredito, tenho certeza que eu acredito. Dentro do... A gente tem aquelas pessoas que vão procurar, né, até por medo de se afogar. Sim. Né? Porque ou já viu história, né, houve história de alguém que caiu na piscina, leva a criança, né, para poder aprender. Porque a gente sabe que criança, você não consegue, você toma quanto tempo, o máximo que puder, mas num piscar de olho, caiu na piscina. Então a criança saber nadar é uma forma de autoproteção, né? E para quem é de mais idade e tem o medo de cair na água, você tem pessoas com essa dificuldade na academia, que você trabalha com isso público? Tem. A gente tem até algumas turmas específicas só disso, mas a gente atende todos os horários, muitos alunos, muitos adultos, e nos últimos anos isso tem acontecido bastante, de muita gente vir aprender a nadar, e pessoas que sempre têm trauma e sempre tiveram muito medo, e pessoas que não conseguem nem botar o rosto na água. E isso a gente tem recebido isso bastante lá na academia, e é muito gratificante ver isso, porque tem a questão do trauma, tem gente que já se afogou, tem gente que nunca entrou numa piscina, né? Não tem o hábito de entrar na piscina, de estar dentro d'água, né? E é um meio totalmente diferente do que a gente vive o restante de... Né? Eu falo com os alunos, falo assim, 1 hora a gente está dentro da academia, as outras 23 dentro da piscina. As outras 23 a gente está fora d'água. Então a gente não tem essa vivência. E tem muitos alunos que estão aprendendo e tomando coragem, né, Luiz? Porque às vezes as pessoas têm vergonha, têm medo de assumir que tem, de aprender a nadar. De assumir, justamente. E é legal ver isso, porque a gente vê que as pessoas estão vencendo esse medo e evoluindo nesse sentido, né, de fazer atividade física, de buscar uma atividade física que seja relevante e satisfatória e gratificante no sentido de aprender a nadar, né, de se superar, né? Tem diferença de nadar em alto mar e nadar em piscina? Porque a gente sabe que tem a correnteza do mar e muita gente fala a gente ouve, né, o corpo de bombeiros, quando dá orientação, nunca nade em direção, nade sempre lateral. Para quem aprende, né? A gente tem lá na academia, a gente tem uma equipe de águas abertas, né, que a gente participa de competições amadoras que acontecem no mar. E eu falo para eles, a natação em si é igual. Existem alguns detalhes, como a respiração, alguns detalhes como as correntezas, mas o ato de nadar é muito parecido. Tem uma diferença numa técnica leve de braçada, de respiração, mas é muito parecido e acaba acontecendo das pessoas terem muito esse receio, porque a gente, quando vai à praia, a gente fica ali na arrebentação. E na arrebentação, realmente, tem onda para cá, onda para lá e puxa para lá. Normalmente essas provas elas acontecem fora da arrebentação. Então depois que passa aquela turbulência da arrebentação, existe sim as correntezas, as marés que às vezes influenciam bastante, mas o ato de nadar é muito parecido. Entendi. Mas tem alguns detalhes como a navegação, a direção para onde você tem que ir e a questão da respiração que mudam um pouquinho, sim. Vou aqui lembrar de um dito, né, popular que a gente tem de mãe, de avó, né, sempre toma conta.
A natação é atividade física. Sim. O ideal é você se alimentar para fazer atividade física. Aham. Mãe e avó sempre falam, né? Se você comeu, não vai pular na piscina nem vai tomar banho, né? Não tem que para não passar mal. É. Não acontece isso, né? Até para tirar esse mito, né? Não, isso não é pode muito, comer muito, né? Justamente. É uma atividade física e em muitos casos, na maioria dos casos, uma atividade física bem intensa, de muito gasto calórico e muito gasto energético, né? Então, é recomendado sim a alimentação antes da atividade física, antes da natação, mas a nossa mãe, a nossa avó, não estava de tudo errada, mas também não tem esse medo e esse receio muito grande de se alimentar e fazer atividade física. É claro, respeitando um tempo ali e uma qualidade da alimentação, não tem problema. Você hoje é proprietário da Aqua, né? Isso. Ali na descida Isso, ali da Santos Dumont. Ali não tem só natação, tem outras atividades junto, não tem? Tem musculação. Tem musculação. Tem a musculação, ginástica, spinning, step, hidroginástica, natação infantil. E desde a gente trabalha lá, desde bebês até... Já tem um aluno lá de 101 anos. 101. E isso trabalha ali com equipe de competição também, que você falou, né? Sim, temos equipe de competição de águas abertas. Também, né? E triatlon, E triatlon tem muita gente que tem assessorias externas, mas que fazem a parte da natação lá com a gente. E é legal, o de triatlon tá bem evidente alto, hoje, tá bem né? evidente. Corrida, né? Tá muito, né? Corrida tá muito. Natação tá muito, tudo E aí tem bastante gente lá do triatlon fazendo natação com a gente lá. Eu acho que assim, a atividade física, ela acho que nunca esteve em tanta evidência e o quanto vai crescer cada vez mais, porque está sendo mostrado, né? Quem pratica atividade física regular, quem pratica a longo prazo, mesmo que tenha algum problema de saúde no futuro, você consegue amenizar esses problemas devido à tua carga de atividade física que você pratica, né? E que você continua praticando. Pessoal, está terminando o primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos falar sobre a parte de competição, sobre a parte do triatlo, sobre a parte de natação de competição. Fiquem aí. Vai rapidinho tomar um café e volta. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso aí, pessoal. Estamos voltando no segundo bloco com o profissional de educação física, Thiago Martins, um dos sócios da Academia Aqua, não é isso, Thiago? Isso aí. Além de especialista em natação, também é treinador. Conta essa história aí, porque como que o triatlon entrou na tua rotina de vida, e até depois eu vou te perguntar quanto tempo uma pessoa para resolver fazer uma prova de triatlo, quanto tempo que ela tem que estar treinando. Tá interessado. É uma para frente, é um projeto futuro. Cara, eu comecei a fazer o triatlon, em 2019, eu já fazia corrida, sempre nadei, e o ciclismo eu não fazia só na academia, no spinning eu fazia. E aí foi quando a gente assumiu a gestão da academia lá, e aí eu ficava muito tempo na academia, eu falei, praticava outros esportes, e falei, agora eu vou fazer o triatlon porque
já estou aqui dentro da academia, já estou nesse meio e vou começar a praticar. E aí em 2019 fiz até um projeto lá com os alunos e alguns alunos fizeram também pela primeira vez um triatlon, a gente fez tipo o meu primeiro triatlon. Maneiro. E aí a gente levei lá uns 3 ou 4 alunos que nunca tinham feito, e a gente fez, na época a gente fez de mountain bike o triatlon, para a gente perceber realmente que poderia fazer, e a intenção era essa, é justamente mostrar para as pessoas comuns, normais, que podem praticar também o triatlon, porque o triatlon são as 3 atividades, a natação, o ciclismo e a corrida. Mas o que acontece? Tem o Ironman, né? Então quando se fala em triatlon, linka-se muito ao Ironman, que é a prova que são 4 km de natação, 180 de bike e 42 de corrida. E aí as pessoas ficam aquele negócio, pô, são 12, 14 horas de prova. E o triatlon tem as provas menores, as distâncias menores, que dá 1h30, 2 horas de prova, que é possível qualquer um fazer, né? Então, eu comecei a fazer em 2019, hoje eu pratico o triatlon, faço também as provas de natação de águas abertas, e a gente tem uma equipe lá de águas abertas, e tem o pessoal do triatlon de Petrópolis, que o Petrópolis sempre foi bem forte no triatlon, né? Sempre teve bastante gente praticando, e hoje meio que está na moda, cresceu um pouquinho, e tem bastante gente fazendo. Eu tenho 2 colegas médicos que praticam, não sei se você deve conhecer, o Dr. Bernardo Camargo. Bernardo, sim, meu amigo também de especialidade, cardiologista. Cardiologista. E o Dr. Marcos Fernandes. E o Marquinhos, pô, Marquinhos que é já da antiga. Já há bastante tempo, bastante tempo. Já encontrei com ele em várias provas, né? O Bernardo tem feito o meio Ironman, que são provas longas de 5 a 6, 7 horas de prova. Até mandar um abraço para eles aí. Continue assim, competindo, que estão indo bem. É. Hoje, você falou uma coisa interessante, peguei na sua fala. Muita gente, às vezes, tem medo da competição, né? Acha que só quem é atleta de alto rendimento pode competir. E hoje a gente sabe que a competição abriu até para o atleta, na verdade, o praticante comum, né? Para ele poder vivenciar aquele espírito da competição, né? De se superar a cada dia. Hoje você estimula isso, né? Dentro da academia, você tem esse grupo, né? Então a pessoa que quiser, ela pode entrar e ter esse acompanhamento, não é isso? As corridas ficaram muito populares, né? E tem muita gente realmente que ainda tem o medo disso. Eu falo pro pessoal, cara, uma corrida dessa de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, são 5 pessoas que vão lá para tentar ganhar a corrida. O restante são as pessoas como nós, como as pessoas que estão assistindo, que praticam atividade física e que vão lá para ser um pouquinho melhor do que foi na última prova, vão lá para tentar chegar um pouquinho eu fiquei em 10º lugar na minha faixa etária, vou tentar chegar um pouquinho mais na frente. E isso tem um fator muito importante de motivação para a atividade física, né, Luiz? A gente que é da área da saúde, a gente sabe dos benefícios da atividade física regular. Então, a competição, essa parte de competição, ela é muito mais para nós simples mortais, que não somos atletas profissionais, muito mais na questão da motivação de se manter treinando, de se manter fazendo atividade física, do que em qual lugar que eu vou chegar, qual tempo que eu vou fazer. Então, o fato de você ter uma competição marcada, eu tenho uma corrida daqui a 2 meses, então eu vou treinar um pouco mais para ir melhor, para fazer melhor do que eu fui da última vez, ou para fazer uma distância maior. Isso motiva a atividade física. A fazer atividade física é qualidade de vida e saúde. Qualidade de vida. Isso que você falou perfeito. É a questão da superação pessoal, né? Porque até eu estava lendo uma reportagem recente, hoje os grandes empresários, os CEOs, eles estão trabalhando nessa questão de enfrentar essas grandes competições como capacidade de se autossuperar. Né? Que isso até reflete no seu dia a dia de trabalho. Sim. Se você consegue demonstrar cada vez mais, se você consegue superar uma adversidade, né, na atividade física, você consegue superar uma adversidade no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, de trabalho, no cotidiano da família, né, que as intercorrências que acontecem. Então, a atividade física é isso. E essa questão da competição, desde pequeno, e qualquer um sente essa, vamos dizer assim, essa pressão na hora da competição ali, né? Eu dou um exemplo, a gente leva as crianças às vezes para participar das equipes, das competições, não só de águas abertas, como de piscina também. E ali no início da competição, antes da competição, tá todo mundo meio nervoso e quer ir no banheiro e tá meio assim, as crianças meio querendo chorar. E
depois que participa a primeira vez, que nadou a primeira vez, que já foi a primeira vez, curte aquele momento, curte o resultado, curte o fato de ter chegado, de ter conseguido fazer ali, de perceber a pressão que tem e que, na verdade, essa pressão, a gente que cria, né? Porque são pessoas normais, da mesma faixa etária, da mesma... Sim, do mesmo... que não vive disso, né? Que não vive disso, justamente. Você bota aquilo ali como uma escape, né? Uma válvula de escape do teu estresse do dia a dia. Então a gente tenta estimular isso na academia para que as pessoas realmente participem dessas competições como forma de motivação de se manter treinando. Sim. Porque a atividade física... a regularidade da atividade física é que é o grande barato. Exatamente. Né? Que gera os grandes benefícios. E então essa parte de competição a gente estimula muito para isso, para que as pessoas se mantenham motivadas para treinar, para continuar fazendo a atividade física. Seja ela qual for, né, Luiz? Hoje você falou do triatlon, que tem vários limites de prova, né? Hoje o menor triatlon de competição seria o quê em cada modalidade? O que mais acontece, tem uns menores ainda e tal, mas o mais regular são 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 quilômetros de corrida. Ah, maneiro. Esse é o Isso dura o quê, mais ou menos? Né? Dura mais ou menos o quê em tempo? Os que ganham ali, os que chegam na frente, fazem ali... depende muito do percurso, do mar, né? As provas de mar tem muito disso, né? Depende da correnteza e tal. Depende do dia do mar, né? O tempo pode variar um pouquinho, mas em torno de... O que ganha fica ali entre 1 e 10. E aí, é aquele negócio. Isso é 2, são 3 ali que fazem lá na frente. Uma pessoa normal, começou... Entre 1h30 e 2 horas, 2 horas e pouquinho, consegue fazer sem se estressar muito e curtindo a prova, né? Agora, vou te fazer uma pergunta, mas não é para mim não, é para quem está lá de casa, sentado, acompanhando a gente. Vamos dizer que tem alguém ali acompanhando, falando, e se estimulou com o nosso bate-papo. Eu quero fazer um triatlo. Para ele pegar esse triatlo de início, 750 metros de natação, 5 km de corrida e 20 km de bike. Quanto tempo de treinamento, mais ou menos? Nunca fez nada, está sedentário em casa, vai iniciar agora. Então, depende muito do histórico de atividade física, né? Depende das habilidades aquáticas para a natação, mas normalmente em torno de 6 meses, teoricamente, se ele já souber nadar, né? Então, fazer um ajuste fino da natação ali, acho que 6 meses já consegue fazer uma prova dessa, se ele já tiver um histórico de atividade física. Quem nunca fez, a gente aconselha para, faz primeiro uma prova de corrida, né? Faz depois uma prova só de natação, faz uma prova só de ciclismo, vai se adaptando para conseguir gerar até o próprio treinamento para isso, né? Se adaptar o treinamento para isso, de pelo menos 2 vezes por semana, cada modalidade dessa ser treinada, para ele poder ter o conforto e realmente curtir a prova, né? Porque essas competições e tal, a gente fica com aquela... É um evento, né? É um evento e a gente fica com aquela cobrança, né? De, quero ir bem, quero... Sim. Mas para isso tem que ter o treinamento prévio, né? Não é só no dia que vai chegar lá e vou fazer, né? A tua resposta me surpreendeu, porque eu achei que fosse mais tempo. Até para quem já praticou 6 meses, eu achei pouco. Então, eu achei que seria talvez 1 ano. E 1 ano para quem nunca praticou é interessante, que assim, não é difícil para ninguém. Uhum. É só começar a treinar, praticar e realmente programar daqui a 1 ano. Né? Porque assim, o triatlon, às vezes o que pega muito é a natação. Né? Porque, realmente, se você não sabe nadar nada, 6 meses provavelmente não vai dar tempo. Mas se você sabe nadar, já nadou, ou tem uma vivência de água, fica mais fácil de adaptar. E aí o ciclismo e a corrida são atividades mais naturais. Sim. Né? Que a gente tem mais facilidade de prática até desde criança e tal. É mais fácil ter uma bicicleta e correr do que ter uma piscina para nadar. Né? Então, 6 meses é um tempo hábil para quem já sabe nadar. Bicicleta a gente aprende desde criança, né? O pai ou a mãe sempre bota na bicicletinha pra gente... correr, já a criança já sai correndo. A gente sempre faz, né? Sempre faz. Então, o triatlon é muito legal por causa disso. Envolve 3 atividades diferentes e qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Muito bom. Tem muito esse aspecto, tem muita gente vindo fazer atividade física que nunca fez, que é sedentário. Isso é super legal, porque motiva outras pessoas também, e as pessoas veem que não é esse bicho de 7 cabeças, não é um negócio absurdo de se fazer, e as pessoas conseguem incrementar isso na rotina do dia a dia, né? Como eu falei no primeiro bloco, eu vejo uma conscientização maior da questão da atividade física, tanto para a população
até dos órgãos também de saúde, tanto educação física, medicina, né, as organizações mundiais estimulando cada vez mais. Antes era recomendado 150 minutos por semana de atividade física intercalada. Hoje já aumentou para 300 minutos. Né? A gente fala que o mínimo 150, mas o ideal é 300 minutos por semana. Então, quer dizer, cada vez mais, quanto mais atividade física, melhor para evitar ter doenças, né, comorbidades. O sedentarismo e a obesidade estão pandemia, alta também. A obesidade, né? hoje é uma pandemia nova. Então, eu falo pro pessoal, atividade física tem que fazer e é todo dia. Todo dia. E é todo dia. Arruma um compromisso para fazer todo dia, porque se faltar 1, 2, você já fez 5 vezes por semana. Exatamente. Então, independente da atividade, o que eu aconselho para os alunos, para quem procura a gente lá na academia, para quem a gente no dia a dia, para quem está assistindo, busca uma atividade física que você se identifica, que você gosta de fazer, que você... tem gente que não gosta de fazer exercício, né, Luiz? E a gente até entende, porque é difícil fazer. É difícil botar na rotina. É difícil botar na rotina, não é uma coisa que às vezes é muito agradável, porque a intensidade do treino, né? Depende do momento da vida de cada um também. Eu falo, às vezes você está no momento que você está trabalhando, você está estudando, são outras prioridades. Mas a gente pelo menos tentar adequar no final de semana, tentar se ajustar. Mas a gente sabe que é momentos da fase de vida de cada um, né? Está passando por uma dificuldade financeira. Sim. Então tudo isso influi muito. Mas eu falo para eles, busca uma atividade, procura uma atividade, cara, você tem 1 milhão de opções, não só de atividade, como forma de executar essas atividades físicas, né? Mas de uma coisa que meu pai falava muito, né? Meu pai era cardiologista também, falava atividade física. Mas, que a gente fala assim, igualitária para todo mundo, botar um short, uma camisa, um tênis e vai fazer uma caminhada. Todo mundo tem espaço. É isso aí. Não tem limitação. É isso aí. Então já é uma atividade. Acorda meia hora antes. Né? Não tem gasto financeiro, você vai lá, caminha na rua. É isso aí. Dali, para começar a fazer uma corrida, né? Para começar a fazer, nunca corri. Não tem problema, corre 1 minuto, caminha 2, corre 1 minuto. E aí vai evoluindo. E vai evoluindo dentro disso. Né? Para que você vá buscando se identificar com aquela rotina, com aquela atividade. Atividade física é importantíssima. Tiago, foi maravilhoso o nosso bate-papo, só tenho que te agradecer. Vou deixar para você fazer o seu jabá aí para o pessoal, dizer onde você dá consultoria, onde você dá treinamento, onde você dá toda essa mentoria aí para quem quiser fazer triatlo, quem quiser aprender a nadar, e eu vou iniciar a natação. A natação eu vou iniciar. Bom, quem quiser procurar a gente lá na Aqua Fitness, ali na rua Santos Dumont, 889. A gente tem lá natação, musculação, spinning, a gente trabalha lá com o pessoal do triatlon, desde bebês até adultos, até idosos, e desde quem sabe nadar para quem não sabe nadar. Nós somos uma escola de natação. Então, desde quem já praticou e quem não coloca nem o rosto na água, a gente trabalha lá. É isso aí. Pessoal, finalizando mais um programa Fala Doutor. Se você estava sentado assistindo, vai se movimentar. Até o próximo. Fica com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.